Eu estava sentada naquela sala fria de audiência, ouvindo o advogado do meu pai me chamar de negligente, instável, incapaz de cuidar do meu próprio filho. Meu Gabriel, de apenas 7 anos, estava na sala ao lado com uma assistente social, sem entender por que o avô que mal conhecia queria tirá-lo de mim. Minhas mãos tremiam, mas não de medo. Tremiam porque eu segurava um envelope pardo que ninguém ali sabia que existia. E quando o juiz perguntou se eu tinha algo a declarar, eu respirei fundo e disse apenas: "Tenho provas." O silêncio que caiu naquela sala foi o tipo de silêncio que antecede um terremoto. Meu pai empalideceu. A advogada dele franziu a testa. E eu soube, naquele exato momento, que tinha acabado de virar o jogo. Mas se você quer entender como cheguei até ali, segurando a carta que destruiria as mentiras da minha própria família, precisa voltar comigo. Voltar para o dia em que tudo começou a desmoronar. Meu nome é Mariana Santos. Tenho 32 anos e passei a vida inteira sendo a filha que ninguém via. Não porque eu fosse calada ou tímida, mas porque minha irmã mais nova, Bianca, brilhava tanto que eu vivia na sombra dela. Bianca era a bonita, a divertida, a que meus pais exibiam em todo o almoço de domingo. Eu era a responsável, a que pagava as próprias contas, a que nunca pedia nada porque sabia que o dinheiro sempre ia primeiro para ela. Quando engravidei do Gabriel aos 25, solteira, o pai biológico desapareceu antes mesmo do ultrassom. Lembro que liguei para minha mãe, a voz falhando, dizendo que estava grávida e com medo. Ela suspirou fundo e respondeu: "Mariana, você sempre foi tão independente. Tenho certeza que vai dar um jeito." Desligou antes que eu pudesse dizer que precisava de ajuda. Meu pai nem atendeu minhas ligações por 2 semanas. Então eu dei um jeito. Trabalhei como consultora financeira durante toda a gravidez. Guardei cada centavo, aluguei um apartamento pequeno, mas limpo em São Paulo e criei meu filho sozinha. Gabriel cresceu cercado de amor, livros, brincadeiras no parque, mesmo que às vezes o jantar fosse macarrão com ovo 3 vezes na semana. Ele nunca reclamou. Ele me olhava com aqueles olhos castanhos enormes e dizia: "Mamãe, você é a melhor do mundo." E eu acreditava que tinha feito a escolha certa, construir minha vida longe deles. Meus pais visitavam Gabriel uma vez por ano, talvez. Mandavam presentes genéricos no aniversário, coisas que qualquer criança gostaria, nada que mostrasse que eles realmente conheciam meu filho. Ele chamava meu pai de Senhor Rodrigo, porque não sabia que avô era um título que exigia presença, não apenas DNA. E eu nunca forcei. Se eles não queriam estar perto, eu não ia implorar. Mas tudo mudou no dia em que minha avó Helena morreu. Naquele momento, eu não sabia, mas a ausência deles estava prestes a se transformar em algo muito mais perigoso: interesse. Gabriel fez 7 anos em outubro. Eu organizei uma festa simples no nosso apartamento, balões coloridos, bolo de chocolate que ele me ajudou a decorar, alguns colegas da escola. Não esperava que meus pais aparecessem. Eles nunca tinham vindo antes. Mas naquele sábado, às 3 da tarde, a campainha tocou. E lá estavam eles. Meu pai, Rodrigo, minha mãe, Célia, e Bianca, toda produzida como se estivesse indo para um casamento. Meu pai entrou sem pedir licença. Olhou ao redor do apartamento com aquela expressão que eu conhecia bem, a que dizia: "Você podia ter feito melhor." Ele se abaixou na frente do Gabriel e disse: "E aí, campeão? Seu avô trouxe um presente especial." Era um tablet caro, do tipo que eu jamais conseguiria comprar. Gabriel olhou para mim, confuso, pedindo permissão. Eu forcei um sorriso e disse: "Agradece ao vovô." A palavra vovô saiu estranha da minha boca. Durante a festa, meu pai ficou grudado no Gabriel. Tirava fotos, fazia vídeos, postava nas redes sociais como se fosse o avô do ano. Bianca ficou no canto mexendo no celular entediada. Minha mãe me puxou para a cozinha e sussurrou: "Você devia deixar Gabriel passar mais tempo com a gente. Ele precisa conhecer a família." Eu respirei fundo. "Onde vocês estavam nos últimos 7 anos?" Ela desviou o olhar. "Não começa, Mariana." Depois que todos foram embora, eu recolhi os copos de plástico e encontrei Gabriel dormindo no sofá,
ainda abraçado com o tablet novo. Algo no meu peito apertou. No dia seguinte, minha mãe me ligou. A voz dela estava estranha, formal. Mariana, precisamos conversar sobre a herança da vovó Helena. Meu estômago virou. Minha avó tinha morrido 3 meses antes, mas ninguém tinha me chamado para o inventário. Que herança? Ela hesitou. Ela deixou algumas coisas. Seu pai quer falar com você pessoalmente. Antes que eu pudesse responder, ela desligou. 2 dias depois, recebi uma notificação judicial. Meu pai estava entrando com um pedido de guarda compartilhada do Gabriel, alegando que eu era instável financeiramente e emocionalmente, e que uma criança precisava de estrutura familiar completa. Li aquilo 3 vezes, sentindo o chão desaparecer debaixo dos meus pés. Eles não queriam o Gabriel. Eles queriam o que ele representava. Passei a noite inteira acordada, lendo e relendo a petição. As acusações eram absurdas, que eu trabalhava demais e deixava Gabriel sozinho, que o apartamento era inadequado, que eu não tinha suporte emocional para criar uma criança. Cada linha parecia escrita por alguém que nunca tinha pisado na minha casa, nunca tinha visto meu filho rir, nunca tinha estado presente de verdade. Na manhã seguinte, liguei para a advogada que tinha me ajudado com a documentação do Gabriel anos atrás. Doutora Patrícia me recebeu no mesmo dia. Ela leu a petição, a expressão ficando cada vez mais séria. Mariana, isso não é sobre guarda. Isso é sobre controle. Ela me explicou que se meu pai conseguisse a guarda compartilhada, ele teria poder legal sobre decisões envolvendo Gabriel, incluindo questões financeiras. Tem algo de errado aqui. Seu pai nunca demonstrou interesse antes? Foi quando as peças começaram a se encaixar. Liguei para minha tia Sônia, irmã da minha avó Helena, a única pessoa da família que sempre foi honesta comigo. Ela atendeu no 3º toque. Mari, eu estava esperando sua ligação. A voz dela estava carregada. Sua avó deixou um testamento. A maior parte da herança, incluindo a casa no litoral e investimentos, foi deixada em nome do Gabriel, para você administrar até ele completar 18 anos. Senti meu coração disparar. Por que ela faria isso? Tia Sônia suspirou. Porque ela sabia quem seu pai era. Ela colocou uma cláusula específica. Se alguém tentasse afastar você do Gabriel por meios legais, perderia automaticamente qualquer direito sobre a herança. Ela queria proteger vocês dois. Desliguei o telefone com as mãos tremendo. Mas dessa vez não era de medo. Era de raiva. Meu pai não queria conhecer o neto. Ele queria controlar o dinheiro da minha avó e estava disposto a me destruir na justiça para conseguir isso. Durante as semanas seguintes, eu fiz algo que nunca tinha feito antes. Juntei provas. Cada mensagem onde eles me ignoraram, cada pedido de ajuda não respondido, cada aniversário esquecido. Gravei conversas onde minha mãe admitia que mal conheciam Gabriel. Peguei extratos bancários mostrando que eu sustentava meu filho sozinha enquanto eles bancavam as viagens de Bianca para a Europa. E então, descobri algo que eles não esperavam. Meu pai tinha tentado subornar a assistente social. A audiência foi marcada para uma terça-feira fria de junho. Cheguei ao fórum com doutora Patrícia ao meu lado e o envelope pardo dentro da minha bolsa. Gabriel ficou em outra sala com uma psicóloga, protegido de testemunhar aquela guerra. Quando entrei na sala, meu pai já estava lá, de terno cinza, postura ereta, ao lado de uma advogada loira e afiada que me olhou como se eu fosse um obstáculo descartável. Minha mãe estava sentada atrás dele, evitando meu olhar. Bianca nem tinha vindo. O juiz entrou. Um homem de meia idade com óculos de leitura e expressão cansada, de quem já tinha visto esse tipo de caso muitas vezes. A advogada do meu pai começou. Ela falou por 15 minutos ininterruptos, pintando um quadro de uma mãe negligente, sobrecarregada, emocionalmente instável. Disse que o apartamento era pequeno demais, que Gabriel precisava de referências masculinas saudáveis, que meu pai estava profundamente preocupado com o bem-estar do neto. Eu apertei os dedos embaixo da mesa, sentindo a unha cravar na palma da minha mão. Então o juiz se virou para mim.
Senhora Santos, gostaria de se manifestar? Levantei devagar. Minha voz saiu firme, mais firme do que eu esperava. Sim, Excelência. Gostaria de apresentar provas. Coloquei o envelope na mesa. Doutora Patrícia começou a distribuir cópias. Eram mensagens, dezenas delas. Pedidos de ajuda ignorados quando Gabriel teve pneumonia e eu precisei faltar ao trabalho. Aniversários onde eu implorei para eles virem e meu pai respondeu: "Estamos ocupados." Tinha mais. Extratos bancários mostrando que eu nunca recebi um centavo deles. Fotos de Gabriel nos últimos 7 anos, nenhuma com meus pais presentes. E então, o golpe final, a gravação. Na semana anterior, minha mãe me ligou tentando me convencer a desistir do processo. Eu gravei. Ela disse claramente: "Mariana, seu pai só quer o que é melhor. Se você colaborar, talvez ele deixe você administrar uma parte da herança." Quando o áudio tocou na sala, meu pai ficou vermelho. A advogada dele se mexeu na cadeira, desconfortável. O juiz tirou os óculos, olhou para meu pai e disse apenas: "Continue, doutora Patrícia." Eu ainda não tinha mostrado o testamento. Aquilo seria o final. Doutora Patrícia entregou ao juiz uma cópia autenticada do testamento da minha avó Helena. Ela leu em voz alta a cláusula que minha tia Sônia tinha me contado. Qualquer tentativa de afastar Mariana Santos da guarda de Gabriel Henrique Santos resultaria na perda imediata de direitos sobre a herança, que seria integralmente destinada ao menor, sob a administração exclusiva da mãe. O silêncio que caiu sobre a sala foi absoluto. Meu pai se levantou bruscamente, a cadeira raspando no chão. "Isso é ridículo. Minha mãe não estava em pleno juízo quando escreveu isso." O juiz ergueu a mão. "Senhor Rodrigo, por favor, sente-se. O testamento foi lavrado em cartório, com testemunhas e avaliação psicológica. É juridicamente válido." A advogada dele tentou argumentar, mas cada palavra que saía da boca dela soava mais desesperada. O juiz folheou os documentos, leu as mensagens, ouviu novamente trechos da gravação. Então ele se virou para meu pai e disse, com uma frieza que cortou o ar: "Senhor Rodrigo, é evidente que esta ação não foi movida por preocupação genuína com o bem-estar da criança, mas por interesses patrimoniais. O pedido de guarda compartilhada está indeferido. Além disso, determino que o senhor mantenha a distância da menor Gabriel Santos, salvo a autorização expressa da mãe." Meu pai tentou falar, mas o juiz já estava se levantando. A audiência tinha acabado. Saí daquela sala com as pernas bambas, mas de cabeça erguida. Doutora Patrícia apertou meu ombro. "Você foi incrível." Fui buscar Gabriel na sala ao lado. Ele correu para mim e me abraçou forte. "Mamãe, a moça disse que a gente vai ficar junto." Eu segurei o rosto dele entre as mãos. "Para sempre, meu amor. Para sempre." Meus pais nunca mais entraram em contato. Bianca me mandou uma mensagem meses depois, dizendo que eles tinham se mudado para o interior, longe de tudo. Eu arquivei e segui em frente. A herança da minha avó garantiu que Gabriel tivesse um futuro seguro, uma boa escola, uma vida que eu sozinha talvez não conseguisse dar. Mas o que eu mais guardei não foi o dinheiro. Foi a lição que minha avó deixou gravada naquele testamento. Família de verdade protege, não abandona. E quando alguém tenta usar o amor como moeda de troca, você tem todo o direito de fechar o cofre. Hoje, Gabriel tem 9 anos. Ele joga futebol aos sábados, adora dinossauros e ainda me chama de melhor mãe do mundo. Às vezes ele pergunta sobre o avô, e eu respondo com a verdade. Algumas pessoas não sabem o valor do que têm até perder, mas nós sabemos o valor um do outro. E isso basta. Se você já precisou provar seu valor para pessoas que deveriam ter te amado sem condições, deixa aqui nos comentários de onde você está me ouvindo. E se essa história tocou você, se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha com alguém que precisa ouvir que lutar pela verdade vale cada segundo de dor. Porque no final, quem ama de verdade não precisa de tribunal para provar.